Oi pessoal, dando continuidade à série de 4 vídeos em comemoração aos 10 anos do Acreditar Banco. Hoje eu tô aqui com a Marcele e eu vou contar um pouco da minha história sem roteiros. O primeiro vídeo foi do Kiko contando a história dele, o próximo vídeo vai ser do Bruno e por último um vídeo eu, o Bruno e o Kiko, pra gente conversar um pouquinho. E hoje eu tô aqui com a Marcele, coordenadora financeira. E sem roteiros. E aí, Marcele? Vamos Tudo lá, bem? então. Tudo certo. Vamos lá, Mila. Eu queria entender um pouquinho ali como foi o começo da sua trajetória no Acreditar Banco, com quantos anos você entrou aqui, quais eram suas expectativas. Me conta um pouquinho lá no comecinho. Tá, é engraçado que esses dias eu tava olhando o primeiro e-mail que eu tive e eu encontrei os e-mails que eu troquei com o Kiko na época que ele tava me chamando para fazer entrevista. Meu Deus. Bom, tudo começou quando o Kiko postou uma vaga no portal da minha faculdade, né? Da Universidade de Brás Cubas. E aí eu recebi um e-mail dele, um e-mail automático, acho que era assim de aderência ao perfil que ele tinha pré-selecionado lá. Recebi um e-mail pedindo um vídeo de apresentação. E fiz o vídeo, pois bem, fiz o vídeo, mas eu me lembro que eu gravei umas 10 vezes, né? Eu lembro exatamente a roupa que eu estava usando no vídeo, eu lembro que eu estava no meu quarto, na casa dos meus pais, gravei, eu não tenho mais o vídeo infelizmente, mas eu lembro que eu abri o meu coração no vídeo, mandei. Ele me chamou para uma entrevista, fiz a entrevista, fiz 2 entrevistas na verdade. E me lembro que foi numa sexta-feira a minha segunda entrevista com ele, com o Kiko. E aí ele falou assim, você pode começar na segunda-feira? Nossa, assim, de bate-pronto. De bate-pronto. Pra começar. E eu tinha 19 anos, né? E eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe assim, mãe, consegui o emprego, vou começar na segunda. Ela, o quê? Segunda? Eu, sim, segunda. E se eu não me engano, o Kiko tinha, nessa sexta-feira, já me dado o livro Sonho Grande, nossa Bíblia, para eu ler, já começar a ler antes de entrar. Que bacana. E como que foi, assim, a entrevista com o Kiko? Porque pra mim foi muito desafiador. O Kiko é uma pessoa questionadora e sempre trazendo pra um lado reflexivo. E como que foi os questionamentos pra você? Como que foi, de fato, a entrevista? Olha, fazem muitos anos já, então eu não lembro exatamente as perguntas que ele fez, mas eu me lembro que não foram perguntas assim, clichê, padrão, né, que se costuma ver, assim. Eu lembro que eu falei muito sobre por que eu queria trabalhar, né, e assim, eu nunca tinha trabalhado. O Kiko foi a primeira pessoa que eu fiz, de fato, uma entrevista, né. Eu já tinha, na verdade, conversado com alguns lojistas, né? Conversado com o pessoal, assim, eu entregava o currículo na porta, assim, da farmácia, já entreguei em loja de brinquedo, né? Então, eu, eventualmente, conversava com o dono da loja, enfim, para me apresentar, mas entrevista formal eu nunca tinha feito, né? Então, eu tava muito nervosa, eu lembro até que eu passei mal no ônibus indo para a entrevista. E as perguntas, não me lembro, mas eu pude falar muito sobre o que eu esperava. Eu lembro que eu queria muito trabalhar para poder pagar a minha faculdade. Eu lembro que eu falei isso pro Kiko na entrevista, que eu queria trabalhar para poder pagar minha faculdade, que eu não tinha experiência profissional, mas de alguma forma eu tinha muita vontade, mas não sabia como canalizar isso pro trabalho, porque eu nunca tinha trabalhado. Não sabia como. Sim. Mas de alguma forma acho que demonstrei vontade. Sabe? Sim, e diante disso, assim, quando você entrou, eu tenho certeza que você era uma pessoa completamente diferente do que você é hoje, né? Sim. Na sua vida como um todo, o que você acha que mudou, assim, de perspectiva? Porque aqui eu acredito que a gente também é moldado no sentido pessoal, não somente no sentido profissional mesmo. E o que você enxerga da Mila do passado, que veio fazer entrevista lá com 19 anos, e essa trajetória? O que você vê de modificação, de diferença? Eu acho que com o passar dos anos e com o vencer de alguns desafios, vários desafios, muitos desafios complexos, eu mudei, acho que eu fiquei mais segura de mim. Assim, como eu nunca tinha trabalhado, né, eu acho que eu não sabia do que eu era capaz. Eu não tinha esse discernimento.
né? E hoje, apesar dos desafios e a lista, o rol de coisas que eu sei que eu tenho que melhorar, eu acho que trabalhar aqui no Acreditar Banco, as oportunidades que me foram dadas de desafios para eu resolver, né, problemas para resolver, me tornou uma pessoa segura, assim, de que não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do problema, tendo o time certo junto comigo, né, tendo vocês comigo, uma equipe boa, vontade, determinação, a gente consegue. Sim. Acho que isso é uma das coisas que mais me mudou como pessoa. Eu não tinha noção do que eu poderia realizar. Nunca tive contato com isso, sabe? Não, sim, modifica total, assim. E quando você entrou aqui, era uma perspectiva totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Atrelado ao tamanho da empresa e as coisas que você fazia. Me conta um pouquinho como era essa rotina, o que você fazia, porque ao longo do processo, quando a gente entra, a gente realmente abraça muitos desafios e muitas novas responsabilidades. Sim. Mas ali no começo, como que funcionava o seu dia a dia, a sua tarefa? Então, daí acho que eu entrei como auxiliar administrativo, né? Alguma coisa assim. O registro na carteira acho que era assistente administrativo. E eu fazia de tudo um pouco, assim. Eu lembro que eu mexia muito com cheque. Então, eu custodiava muito cheque no banco, ia muito ao cartório, ia ao correio, aprendia por que esse documento tem que reconhecer firme, o que esse não tem, né? Coisas assim bem administrativas mesmo, né? E o Kiko foi me introduzindo para a parte da cobrança. Então eu também cobrava, né? Na época a nossa carteira era infinitamente menor do que a gente é hoje, né? Então assim, eu lembro que eu fazia o controle dos títulos que eu cobrei e as posições de pagamento num papel. Nossa, eu não consigo nem imaginar. Eu colocava num papel. E eu lembro que eu pegava uma folha de sulfite, quebrava ela em 4 pedaços e grampeava. E eu conseguia colocar lá, e fazia o rascunho e colocava lá. Então eu fazia bastante coisa administrativa, mas também passei a cobrar bastante na minha entrada. Sim. E assim, dentre os desafios que você viveu aqui de forma interna, qual foi o maior desafio que foi proposto para você teve que superar? Olha, tem muito a ver com o que você faz hoje. O Kiko já até sabe o que eu vou falar. Quando a gente migrou pro FIDIC, foi assim, entre 2017 e 2018, né? Foi uma época muito turbulenta, porque a gente abriu, né? Estruturou o FIDIC, nosso FIDIC, mudamos de sistema e mudamos de prédio. Nossa, tudo novo. Então, assim, foi 3 coisas, uma avalanche de coisas novas. Por que eu falo que isso tem a ver com você? Porque a gente migrou para o sistema novo, virou FIDIC, e eu simplesmente não sabia como fazer a conciliação. Não só a conciliação financeira, né, do que você faz hoje, mas entre sistema e banco. Eu não entendia o funcionamento do nosso software, né? Sim. Então, eu me lembro claramente que eu não... assim, a cada dia que passava, eram mais operações que saíam, mais títulos que eram liquidados, mais um dia que o caixa não estaria batendo. E assim, foram muitos dias de caixa não batendo que eu tive que resolver. E eu me lembro claramente de imprimir todos os lançamentos do banco, imprimir o extrato. E eu, com as folhas de sulfite impressas do extrato, eu ia para casa no final de semana com uma régua e um marca-texto e ficava tentando bater. Nossa, dias e dias. Exato, assim, nem recomendo que ninguém faça isso, mas eu me lembro que eu faltei horrores na faculdade, assim, quase bombei de falta na faculdade, porque esse problema estava me perturbando de verdade, assim. Eu acho que, assim, em termos, assim, de um problema, talvez específico, que tenha sido mais assim, individual comigo, foi esse, mas um desafio que eu posso dizer para você que é constante, eterno, desde o D1 e vai ser para sempre, é liderança. Sim. Acho que é o maior desafio que eu vivo aqui, porque não tem fim esse desafio, né? Mexe comigo, com a pessoa que eu sou, quem eu preciso ser, quem eu fui ontem, quem eu preciso ser amanhã, né? E concomitante ao futuro da empresa.
Sim. Uma perspectiva que eu acho muito diferenciada, assim, do acreditar como um todo, é o fato de muitas das vezes, quando a gente olha uma empresa, a gente entende que a liderança necessariamente tem que saber de tudo. E quando eu entrei aqui no acreditar, isso foi desconstruído da minha mente, porque assim, pelo fato de hoje eu estar na coordenação, não significa que eu sei de tudo. Muito pelo contrário, significa que hoje a gente tem muita vontade de aprendizado. Quando eu entrei aqui, essa frase, né, desaprender para aprender, ficou muito marcado dentro de mim. Então, assim, é realmente algo muito diferente que a gente vivencia aqui de forma interna. E eu tenho certeza que, assim, os seus desafios são muito grandes, tem muitas coisas para você ainda alcançar aí ao longo da sua jornada. E sobre essa questão que te incomodava, que você chegou a comentar, eu acho que todo mundo aqui de forma interna preza muito por um senso de urgência e senso de responsabilidade, né? Na verdade, tratando um pouquinho do pilar olhar de dono mesmo, né? Se você passa a entender que o negócio é seu, aquilo vai te incomodar, porque é uma responsabilidade sua. Então, assim, independente até mesmo do Kiko, que na época, né, seria o seu superior, você entende que aquilo é uma questão sua, né? E como que você vê, assim, o olhar de dono? Me fala um pouquinho como que foi isso na sua trajetória, onde você conseguiu compilar essas questões na sua conduta, nas suas atitudes. Olha, eu acho que foi um processo muito natural, assim, até... Eu acho que as pessoas que nos conhecem hoje, nessa sede, e as pessoas que não viveram, pelo tempo em que entraram na empresa, não viveram muita coisa que eu tive a oportunidade de viver com o Bruno e com o Kiko, a gente passou muito perrengue, assim. E muita coisa assim que a gente construiu muito assim lá do começo. Então eu acho que essa questão do olhar de dono foi muito natural, assim. Então por que eu falo isso da sede? Porque nem sempre a gente esteve nesse lugar lindo, assim, né? A gente vislumbrava muita coisa e sabia que se não tivesse essa premissa, essa postura, não iríamos para frente. Sim. Então assim, eu acho que foi uma coisa assim muito natural, assim, a gente tinha muita noção de em que patamar a gente estava em cada momento que a gente viveu e aonde a gente queria chegar. Então foi uma coisa assim muito natural, desde pensar nos processos, sempre querer as melhores pessoas para o time, até ir ao mercado e comprar uns papel higiênico. Sim. Sim, entendeu? Olhar de dono na prática. Sim. Mesmo, né? Na prática. E assim, tratando da sua trajetória, com o tempo você foi evoluindo. Ali você começou como auxiliar, posteriormente teve, acho que um cargo de analista, foi isso? Sim. E assim, o que você entende que te fez chegar onde você está hoje? Costumam me perguntar isso, né? E a minha resposta é muito simples. Eu acho que eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre fui muito curiosa. Até às vezes eu me sentia um pouco, não é atrevida a palavra, mas até um pouco intrometida, assim. Até hoje, assim, às vezes pode ser que o Kiko esteja fazendo alguma reunião de alguma coisa e por algum motivo eu não participei, enfim, eu sou... E aí, como que foi? O que deu? Sabe, assim, eu sempre fui muito curiosa, eu acho. Sempre perguntei muito. E acho que isso me levou não só para patamares diferentes, mas isso acelerou, eu acho, que o meu aprendizado, principalmente. Então eu acho que ser curiosa, colar nas pessoas, sabe, em todos os momentos possíveis. E eu aprendi isso com o Kiko, porque eu não era assim. Eu tinha essa premissa de, putz, não quero ser inconveniente, assim, sabe? Mas assim, eu comecei a perceber que o Kiko dava abertura para eu questionar, para eu ser curiosa. Então foi assim. Exatamente. Assim, comentando da empresa como um todo, é mais um diferencial, né? Porque muitas das vezes vem com uma mentalidade de que você não pode saber o que o outro setor faz. E aqui é totalmente desmistificado isso, né? Os trabalhos em si, os setores em si, eles estão muito interligados. Então, se porventura eu não entendo o que o comercial faz, que a gente entende que é a ponta de entrada e o financeiro ali é uma das pontas de saída, as coisas não batem, as coisas não conciliam. Então a gente realmente precisa estar em comunicação ativa com o pessoal o tempo inteiro. Então eu vejo isso realmente como uma diferença muito grande para o nosso crescimento, sabe? Sim. Como profissional mesmo, porque muitas das vezes eu vejo uma tendência no mercado de especialização somente para uma área. E hoje a gente entende que não é mais assim. Hoje a pessoa precisa expandir a mente dela, né? Ter visão para outros setores, para outros horizontes. Então, ser bom no que você faz é positivo. Porém, você é um profissional muito mais completo a partir do momento que você realmente consegue interligar as informações e entender o impacto do seu trabalho na outra ponta final, na ponta da empresa. Inclusive, semana passada, né, que você participou da dinâmica, né, de grupo.
eu costumo falar isso, que as pessoas que estão aqui dentro e as pessoas que eventualmente a gente vai contratar, eu não gosto de ensinar a pessoa a fazer uma tarefa, eu quero ensinar ela a tomar decisão, né? E para isso, entra o que você está dizendo, precisa entender qual que é o impacto no outro departamento, né? Entender, o que o colega fez 2 semanas atrás, como que isso impacta em mim, né? Isso faz as pessoas serem boas decisoras, né? A gente não quer ninguém aqui que venha a passeio para resolver tarefas. A gente costuma falar muito isso aqui, né? Entre nós a gente fala, eu vejo inclusive o pessoal da sua equipe te questionando muito, né? Hoje mesmo, né? O pessoal estava me questionando de uma decisão e eu acho isso fantástico. Eu acho que eu gosto, eu quero gente assim, que questione, que critique, que tenha dúvida e pergunte até entender, porque não deveria ser o suficiente só entender a tarefa. Porque, ok, você pode entender hoje a tarefa e vai ser mecânico. Agora, será mesmo que você vai ser um bom decisor, né? Exatamente. Então... É sair do automático, né? Aquela questão que a gente fala, se a gente está num percurso onde as decisões estão muito fáceis, alguma coisa tem de errado, porque a gente acaba fechando a nossa mente para novas descobertas. Então, a gente precisa estar nessa ativa o tempo inteiro de novas descobertas para que posteriormente a gente consiga realmente expandir o nosso conhecimento, expandir a tomada de decisão. E tratando de liderança, assim, um ponto né? Todos aqui são analistas. Então, pelo fato de ser analista, todo mundo entende a responsabilidade de se autoliderar também. Então, por mais que hoje você seja coordenadora, por mais que você hoje seja diretora e sócia também, eu acredito que as pessoas aqui de forma individual entendem a responsabilidade de se autoliderar. Então, cada um já entende a forma de se portar, a forma de conduzir situações. Então, isso é muito legal, né? Essa questão de realmente autoliderar. E hoje eu entendo que cada pessoa que está aqui precisa ser líder de si mesmo, porque realmente é um ambiente muito dinâmico, um ambiente onde acontece muita coisa ao mesmo tempo, onde você tem que tomar decisões das suas prioridades ao longo do dia, de como você vai alocar o seu tempo. Então, isso é fantástico, realmente, eu concordo com você. E a respeito de liderança, né, a primeiro momento, a liderança ela não começa de uma hora para outra. Primeiro, eu acredito que a gente se autolidera, posteriormente a gente vai realmente ensinando outras pessoas. E como foi esse começo? Você entrou primeiro, posteriormente foi o Bruno, e você passou por esse período de ensiná-lo a respeito das coisas do Acreditar, de como funcionava? Sim, mas antes de qualquer coisa, um parênteses, né? A gente estava conversando sobre um vídeo do Bernardinho, a gente é super fã dele, né? E tem um vídeo muito bacana que ele postou essa semana no LinkedIn dele, que ele fala assim: eu não acredito que você é sempre o líder, você está o líder, então é uma construção. É quase como se fosse confiança. Confiança não é uma coisa que você adquire e acabou, é uma construção. Todos os dias você precisa ganhar confiança, né? Acho que liderança é a mesma coisa, né? Mas como a liderança foi introduzida para mim, né? Na verdade, desde que eu entrei no Acreditar Banco, assim, eu aprendi as tarefas ali e o Kiko já, depois de uns meses, já começou a me colocar para entrevistar junto com ele. Né? Então, novamente, liderança é uma construção. Até hoje, algumas entrevistas, eu gosto que ele participe comigo, então já faz mais de 7 anos que a gente entrevista junto e a cada vez eu aprendo uma coisa nova, né? Mas desde muito cedo ele me colocou para entrevistar e obviamente no começo era horrível, assim, eu não sabia, eu queria um script, eu tinha essa necessidade de ter perguntas prontas, né? E que isso claramente era ruim, porque eu queria uma receita de bolo e não tem. Tanto que hoje, a forma que eu gosto de entrevistar não tem roteiro. Depende muito da sintonia, da conversa da pessoa, o que ela escolhe dizer, o que às vezes ela escolhe omitir. Então, eu vou muito nessa linha, tentar imaginar assim, a pessoa aqui dentro, né? E fazer as perguntas de acordo com isso. Mas desde sempre eu comecei a entrevistar com ele e aí ele já me incentivava, exigia que eu tomasse uma decisão e não eu errava muito. Ele opinava de um jeito, eu opinava de outro, né? Comecei a ter equipe e ele sempre muito próximo de mim, o Kiko muito próximo de mim, né? E com o Bruno foi a mesma coisa, né? Ele também passou a entrevistar
era também nós dois, assim, a gente errava muito, né? A gente não sabia o que estava fazendo, mas uma coisa muito bacana que o Kiko sempre fez comigo e com o Bruno era, assim, ele sabia que a gente não estava pronto, mas que a gente tinha que dar o primeiro passo, né? Uma das coisas que a gente fala aqui é que se a pessoa está pronta, já passou do ponto. Então tem que começar antes para aprender na trajetória, né? Então no começo foi muito difícil, assim, eu não sabia qual que era o meu estilo. Hoje, depois de alguns anos, ainda aprendo muito sobre o meu comportamento, né? Sobre o que a empresa exige de mim. Tem momentos que a gente precisa ser de uma forma, tem momentos que a gente precisa ser de outra, né? E eu fui aprendendo a lidar comigo mesma e com o formato da empresa, que muitas vezes muda, né? E aprendendo a entender o meu estilo, sabe? Sim. Mas no começo era muito assim, era claramente muito ruim. Não sabia o que eu estava fazendo, mas isso exigiu muito da minha pessoa, assim. E aí, assim, até hoje a gente estava conversando, né, eu e o Kiko. Eu acho que no mínimo 80% do tempo em que eu estou com o Bruno e com o Kiko, a gente conversa sobre pessoas. Porque no final, isso é conversar sobre estratégia. Lógico, a gente conversa sobre operações, a gente conversa sobre, enfim, negócios, né? Mas assim, tudo isso tem a ver com pessoas. Então a gente gasta a maior parte do tempo falando de pessoas. E para mim, isso é uma forma em que eu exerço a liderança, porque eu converso, eu discuto, eu ouço a opinião deles, entendo como somos diferentes e ao mesmo tempo complementares, como que isso é bom para a empresa, em que momentos eu preciso melhorar. Sabe? E ouço feedbacks, dou feedbacks, sim, sabe? Não, isso é essencial. Assim, em todos os pontos da conversa, não tem como falar do acreditar sem falar dos pilares da cultura. E realmente a gente tem esse anseio por ouvir da pessoa e também dar feedback, né? E é importante feedback, muito assim, é algo inegociável, porque se eu não sei para onde eu tô indo, eu não tô tendo um direcionamento da pessoa que está ali me acompanhando, muitas das vezes a gente acaba ficando perdido e a gente não alinha as nossas expectativas com o nosso líder e também com a empresa. Como foi o seu processo assim, de feedback? Como eram os feedbacks que o Kiko te dava? Eu acho muito bacana essa questão de dar a responsabilidade e você realmente ter que agarrar para si e ao longo do caminho você descobre como vai. Porque são em momentos como esse que a gente realmente cresce, né? A gente fala muito de zona de conforto, eu acho um pouco clichê, mas é verdade. Saindo daquele ambiente que a gente sente que tá tudo bem, a gente tá no nosso ninho, que é onde a gente descobre um novo mundo, a gente tem que aprender a voar. Sim. E é isso, né? E como que era esse processo de feedback? Como que o Kiko lidava com isso? Como que funcionava? Olha, acho que a gente sempre teve uma conversa muito transparente, então assim, eu sinto que os feedbacks duros, assim, como a gente já conversava, nunca era uma surpresa para mim, sabe? A gente sempre teve conversas constantes, então os feedbacks não eram uma surpresa, mas o que não significa que não eram profundos, né? Mas assim, como eu era muito jovem, né? Entrei no Cristal com 19 anos. No começo, para mim, era difícil, porque eu ainda estava meio que entendendo quem eu era, o que eu queria, né? Sempre soube que queria coisas grandes e queria estar na empresa, estar junto, construir, né? Mas ao longo do caminho, eu fui me moldando às necessidades da empresa, eu fui me moldando e eu acho que hoje, inclusive, eu não seria quem eu sou sem os feedbacks do Kiko e do Bruno. Eu não consigo me imaginar, né, assim, porque isso me moldou de uma forma tamanha, né? E no começo, claramente, eu às vezes não entendia, né? Que às vezes um feedback de algum erro operacional, no final das contas, era algo sobre o meu comportamento, não era só o operacional. Só que eu acho que a gente sempre teve uma clareza na comunicação, né? Uma via sem obstruções, a ponto de falar a verdade. Olha, isso aqui não tá bacana, isso aqui tá bacana, isso aqui você precisa melhorar, sabe? Essas são as suas fortalezas, esses são os seus pontos de melhoria, isso aqui não dá, isso aqui dá, sabe? E eu sempre fui muito exigente comigo mesma, então eu ficava me sentindo muito mal a ponto de só ficar pensando no problema, no erro, no feedback. E eu tive ao longo dos anos que aprender errou, tá bom, mas qual é a solução? Sabe? Eu lembro claramente, Kiko, de quando você começou a me treinar a decidir casos que iam para o jurídico, né?
Teve um dia que você me perguntou de vários casos o que eu faria e todos eu errei. Nossa. Eu me lembro claramente desse dia. Todos eu errei. E eu lembro que eu saí do banco, fui para a faculdade. Eu me lembro exatamente de eu estar sentada na cadeira da faculdade pensando: nossa, eu sou muito ruim, nunca vou aprender isso, sabe? Mas foi essencial para eu errar, é essencial, né? Eu gosto de falar para a galera que é novata assim, né? Erra rápido. Não fica demorando de querer assumir as coisas, de arriscar. Se for errar, erra rápido, erra no começo, porque você já aprende aí o próximo erro, você já, sabe? Você já exercita. Então, assim, pela minha idade, eu acho que no começo foi difícil, mas, assim como eu falei, foi extremamente importante para minha carreira, porque eu era nova e tive a sorte de ter pessoas como o Bruno, o Kiko do meu lado, que me moldaram em muitas coisas. Sim. Nossa, isso é surreal. E assim, você já falou um pouquinho do seu passado, seu presente, hoje você está como sócia. E assim, qual a sua perspectiva de futuro? O que você vê no seu futuro profissional? Olha, eu falo isso pro Kiko abertamente. Todas as vezes que alguém liga pro Kiko para falar alguma coisa, e óbvio, a gente vai ligar para sempre, né? Não é, o tempo inteiro a gente vai querer ele como nosso mentor, aí, não só de negócio, mas da vida. Mas toda vez que alguém liga para ele, eu penso assim: eu preciso aprender a resolver isso, sabe? Então, assim, já falei isso para ele. Eu quero poder resolver tudo que ele resolve hoje que eu ainda não sei resolver, sabe? Então, todas as vezes que alguém consulta ele, eu quero estar perto. Porque eu quero ouvir, eu quero aprender, quero absorver, sabe? É isso que eu quero. Eu entendo esse incômodo. É a mesma coisa que você fala pra mim. Ai, Mila, eu quero aprender, eu quero fazer. É igual... Hoje mesmo, né? Agora, meia hora atrás, você falou pra mim: eu me incomodo que você ainda faz isso. E é a mesma coisa que eu tenho com o Kiko. Muitas vezes eu me incomodo que ele ainda faz isso, sabe? Porque eu quero aprender a fazer. E eu quero tomar decisões cada vez mais relevantes. Já acho que eu tomo, mas, sabe, aprender mais. Não tem fim, não tem fim. Eu acho que a gente tocou no ponto interessante que eu deixei passar, mas eu quero retomar. Que é a questão, assim, de companhia. Hoje você entende que o que você é, com certeza, tem muita influência do Kiko e do Bruno. E o que você entende em trajetória de vida em relação a pessoas que te acompanham? Hoje eu entendo que a gente realmente é resultado das pessoas que a gente anda junto, do que a gente partilha, e nós somos moldados pelas pessoas que estão à nossa volta. E o fato da gente estar só com pessoa confortável o tempo inteiro, que tem uma mentalidade muito próxima, é muito bom, né, a primeiro momento, mas aí a gente realmente nunca consegue galgar coisas maiores na nossa vida. E como foi as suas escolhas, como você decidiu, como que você realmente trilhou esse caminho junto a pessoas que tinham mentalidades, vamos dizer, maiores ou mais expansivas? Olha, assim como eu falei antes, eu diria que eu tive muita sorte na vida de poder encontrar o Bruno e o Kiko, porque tem aquela máxima, né? Você é a média das pessoas que você mais convive. E isso trouxe para mim ambições maiores. Eu entendi que eu tinha capacidade de querer mais, ser ambiciosa, né? E os caminhos que eu deveria trilhar para chegar nos objetivos que a gente quer. Então, eu posso te dizer assim, eu fiz muitas escolhas na minha vida. Fiz muitas escolhas de alocação de tempo, principalmente, de alocação de dinheiro, companhias, sabe? E não é fácil, porque eu senti que, por sorte não, mas assim, eu hoje dou graças a Deus por isso, mas quando aconteceu me foi doído, assim, eu acho que eu tive a oportunidade de ter contato com essas decisões muito nova. Entender o que era bom para mim e o que não era. O que talvez fosse uma perda de tempo ou não. Então, isso para mim eu acho que foi decisor, eu tive contato com isso muito nova. Talvez ali na casa dos 22, 23, até hoje, né? De vez em quando a gente comete alguns erros, mas assim, pude entender a importância disso, de quem são nossos amigos, com quem a gente se relaciona, aonde eu aloco meu tempo, né? Então isso pra mim foi excelente pergunta, foi muito bom pra mim isso. Que ótimo. A gente falou um pouquinho do seu futuro de perspectiva profissional, e agora eu queria que você falasse um pouquinho assim de perspectiva do Acreditar Banco, porque
Não é todo mundo que sabe, mas as nossas metas são bem grandes. Então, se hoje a gente tem 10 anos, a gente tem um PLX, até o final do ano a gente quer dobrar. E como que você vê a perspectiva de acreditar em mais 10 anos? O que você vê como empresa? Aonde a gente quer chegar? Olha, é difícil de eu dizer para você exatamente, né, o que a gente quer ser, aonde o futuro vai nos levar, porque o mercado é muito incerto, né? Eu posso hoje me fidelizar a uma ideia e talvez daqui 2 anos não faça mais sentido, né? Mas o que eu posso dizer para você é que a gente não tem medo de dizer que a gente quer ser muito grande, que a gente quer ter um impacto imenso na vida das pessoas, né? E que assim, a gente hoje trabalha muito para tornar a nossa empresa cada vez mais robusta, com processos cada vez mais firmes, né? Estabilidade, né? E treinar as pessoas para preparar a gente para os próximos desafios, sabe? E ter robustez de empresa para, inclusive, bancar esses novos projetos, né? Sim. Precisa, né, ter uma robustez para bancar novos projetos, mas é difícil de eu te dizer exatamente porque não sabemos, né, como o mercado vai se comportar, a necessidade dos nossos clientes, necessidade do mercado, né? Mas o que eu posso dizer é que o que eu tenho certeza é que daqui a 10 anos eu quero ter uma empresa que vai ter um impacto imenso, cada vez mais na vida das pessoas. Tratando-se de impacto, a gente tem o nosso propósito como empresa. Eu queria que você retratasse um pouquinho qual que é o nosso propósito, assim, como empresa. Olha, a gente tem os nossos pilares, né, que a gente fala sempre, gente, meritocracia, excelência, atendimento e olhar de dono. Mas uma coisa que recentemente emergiu, assim, no nosso pensamento é que o nosso propósito é dar a oportunidade para as pessoas, sabe? A gente costuma até falar, dar oportunidade para as pessoas comuns serem capazes de terem feitos extraordinários. E é bonito demais de dizer isso, porque todos os dias eu vejo as pessoas terem feitos extraordinários aqui dentro. Eu tenho esse privilégio de ver isso todos os dias. E algumas vezes relacionadas a negócios, algumas vezes não, mas o nosso propósito é esse, assim, transformar a vida das pessoas. Uhum. Mila, eu queria entender, mediante a tantas mudanças que têm acontecido, o que você diria para Mila hoje de 7 anos atrás? Olha, eu diria que você vai conseguir, vai ter muita coisa que vai acontecer que você nem imagina e pode ser que você duvide da sua capacidade, mas vá em frente, porque coisas muito belas virão. Eu acho que se eu pudesse dizer algo para mim do passado, eu diria isso. Força, porque você vai precisar e que coisas muito belas virão pela frente. Legal, muito bacana ouvir um pouquinho dessa história. Eu queria saber, tem algum comentário que você quer fazer, algo que você queira falar pro pessoal aí para finalizar? Olha, o que eu queria aproveitar para dizer, comunicar, né, sempre sobre a nossa cultura. Se eu pudesse falar alguma coisa para os novatos que estão entrando aqui em casa, ou para as pessoas que talvez queiram se candidatar às nossas vagas, eu não me preocupo tanto em saber se a pessoa tem um background operacional. Isso, em alguns momentos, é importante, sim, mas assim, saibam que o que eu espero das pessoas seja olhar de dono, vontade, querer. É isso que eu busco ver, seja nos novatos, em todas as pessoas que estão aqui. É isso que eu tento mostrar muito para todo mundo que está aqui. Eu sinto que hoje o meu papel, ele deixou de ser operacional, né? Hoje o meu papel é muito mais estar aqui junto com vocês, poder utilizar coisas que eu já vivi no passado, de situações, problemas, e poder auxiliá-los para a gente ir para frente, sempre entendendo que
Lógico, é importante o passar das experiências que eu tive, mas sabendo que o que a gente viveu até ontem não é uma passagem comprada para o sucesso no futuro. Sim. Então, isso para mim também é importante. Sim, muito bacana, Mila, o papo com você. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Marcelo. Muito bacana. Obrigada, pessoal. Obrigada por ouvir um pouquinho da nossa história.